E vem entender o que aconteceu para dar tudo errado no anime de One Punch Man. E está lançando a terceira temporada de One Punch Man. E ela é uma das temporadas mais criticadas do ano, principalmente pelo tamanho da obra original. Mas isso não acontece desde a terceira temporada. Desde a segunda, o anime já recebe muitas críticas. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar o que aconteceu para um grande mangá se tornar um anime tão criticado. Bom, para quem não sabe, One Punch Man começou a ser publicado em 2012. Ele ainda não encerrou suas publicações e até o momento ele conta com 33 volumes. O mangá é escrito pelo autor One, que além de fazer One Punch Man, também fez um outro mangá de extremo sucesso, que é o Mob Psycho 100, que tem o anime que faz mais sucesso ainda. E bom, quando esse mangá surgiu, ele chamou a atenção de todo mundo. Primeiro, por ele ser praticamente uma paródia do mundo dos super-heróis. Para quem não sabe, a gente acompanha o Saitama, que é um personagem que apenas um soco consegue ganhar qualquer batalha. Uma premissa que é muito interessante e fora da caixinha, e rapidamente conquistou o público pela premissa diferente. Mas quando você entra no mangá, você percebe que ele é muito mais do que isso. Ele é um mangá com excelentes personagens secundários, um protagonista muito carismático e um mangá que sabe mesclar muito bem a comédia com a ação. E além disso funcionar muito bem narrativamente, visualmente o mangá chama muita atenção, porque a arte que o One coloca dentro do seu mangá é impecável, com quadros que poderiam virar quadros de parede, de tão bonito que eles são. Quando você pensa na arte dele, ele funciona tanto visualmente como também na parte da fluidez de uma leitura. O mangá, ele é bom, ele é engraçado, ele é divertido, ele é fluido, ele é extremamente lindo. E eu falo isso porque, quando o One precisa ir pra comédia, você vê que ele muda completamente sua arte, e isso não faz perder as características. Na verdade, você vê a diferença de um pro outro. Era um mangá que era tão incrível pra época, era tão diferente pra época, que todo mundo ficou pensando, quando isso chegar em anime, ele vai com certeza conquistar o público, porque com essa arte linda, se ele for pro anime, ele vai fazer sucesso. E esse anime foi anunciado, e ele foi anunciado logo para 2015, afinal, é assim que as editoras funcionam. Quando o mangá faz muito sucesso, o mais rápido possível, eles querem lançar um anime. E a primeira temporada parecia ser a temporada dos sonhos para um fã de um mangá. Saindo Natsumi, que é um grande diretor de animes, estava responsável pela produção, e ela seria feita pela Madhouse, que é conhecida por ter grandes títulos nas suas costas. A partir daí, também seria muito bom para poder ter um anime. E o anime saiu em 2015. E ele foi surpreendente. Ele foi muito elogiado. Apesar de, sim, ele ter algumas críticas, ele é um anime que ele conseguiu fazer com que os fãs ficassem conquistados pelo universo de One Punch Man. Ele é um anime que, primeiro, ele entendeu perfeitamente, e o diretor entendeu perfeitamente, essa diferença que eu mencionei do mangá, da ação para comédia. A comédia funciona muito bem, colocando algumas caras e bocas que parece que o mangá realmente que veio da comédia. E quando precisava que o anime ele chegasse no momento que a ação ficasse mais vistosa, mais bonita em tela, ela funciona muito bem também. A trilha sonora funciona, o ritmo funciona, a animação funciona, tudo funciona na primeira temporada. Tanto que, até hoje, quando você procura muitos lugares falando de top aberturas, a primeira temporada de One Punch Man está lá com a música Hero, que até hoje chama muita atenção pela beleza visual da abertura e pela abertura ser muito bem feita e muito bem cantada, porque a música é muito marcante. Mas falando da animação em si, ela é bonita, ela é bem feita, ela é colorida, ela é animada, ela é divertida, o ritmo funciona bem e os personagens secundários, como os principais, também funcionam muito bem. Mas em 2015 acabou a primeira temporada, e logo depois dela se encerrar, aí os problemas começaram. E o que é normal esperar quando um anime faz um extremo sucesso como esse, com um mangá que já tem um extremo sucesso em volta do público? Que o anime saia rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, a Madhouse entrou num hiato gigantesco com One Punch Man, até parecendo que o estúdio não sabia o que fazer com a obra. Mas por que isso aconteceu? Como eu mencionei, a Madhouse é aquele estúdio que ele cuida de muitos animes gigantescos.
A partir daí, ele vai dar foco em animes que eles consideram que pode chamar mais o público. E com isso, num estúdio tão grande, o One Punch Man foi jogado de lado. Eles não queriam integrar a obra de qualquer jeito. Então, nos próximos anos, a Madhouse meio que não ia entregando nada de novo envolvendo o One Punch Man. Obviamente, com esse nome tão forte no mercado, alguém iria comprar. E percebendo que a Madhouse não ia ter o mesmo diretor, não ia ter os mesmos animadores de ponta, eles acharam melhor passar o anime para um outro estúdio, caso alguém quisesse fazer. E aí é que entra a JC Staff, que é o estúdio que resolveu pegar o One Punch Man para fazer. Legal, para os fãs parece maravilhoso. Finalmente aquele anime que eu gosto tanto vai sair do papel. E ele realmente saiu em 2019. O problema é que a JC Staff, ele não tem a mesma credibilidade que a Madhouse. Na verdade, se você procurar a credibilidade da JC Staff no mercado, você vai perceber que ele é um estúdio que ele é conhecido por gastar muito menos dinheiro nos seus animes e entregar num prazo muito curto. O que isso acaba acontecendo? Com menos dinheiro, obviamente a animação vai ter uma qualidade menor do que é esperada. E com um prazo tão curto que eles entregam, os animadores vão trabalhar incansavelmente naquela obra. Isso, inclusive, gera questionamentos até hoje na cultura japonesa de quanto essas pessoas trabalham. Porque tem muitos animadores que não recebem quase nada e mesmo assim trabalham a ponto de chegar a colapsos mentais de tanto que eles têm que trabalhar, quase não vendo a família, dormindo muito pouco e alimentando muito mal, para entregar num prazo minúsculo, com pouco dinheiro. E com animadores fazendo isso, obviamente a obra tinha grande risco de sair de forma ruim. E a segunda temporada aconteceu exatamente isso. Com a pouca qualidade do diretor em relação à da primeira temporada, com um estúdio com menos orçamento e também com um tempo, com um prazo curto, só parecendo que quer ganhar dinheiro, saiu a segunda temporada de One Punch Man. Uma temporada que é bem ruim. Tanto que os fãs até mencionam que não existiu a segunda temporada de One Punch Man, como uma brincadeira querendo dizer como a qualidade foi ruim. E tudo que eu elogiei da primeira temporada, você pode colocar como o oposto aqui. Por quê? Quando você pensa na segunda temporada, ela não tem um ritmo que funciona nada bem, e pior, a animação também não funciona. Quando você pensa naqueles quadros lindos que você vê no mangá e naquela fluidez que você vê na sua leitura, você imagina que você vai ver isso também no anime. Isso não acontece. A segunda temporada de One Punch Man, ela é parada. Ela parece muito aqueles animes lá dos anos 90, começo dos anos 2000, que tinha menos orçamento, onde é um quadro parado e que é o mesmo quadro repetindo várias e várias vezes o mesmo diálogo para economizar dinheiro. Mas na verdade não é só o dinheiro, são os animadores fazendo o que eles podem com o pouco tempo que eles têm. A cor, que era super viva na primeira temporada, ficou muito mais lavada na segunda. Os planos de ação, que eram muito criativos e inventivos, aqui se tornaram praticamente nulos, onde quase nada funciona aqui. Até a trilha sonora, que mantém da primeira temporada, a abertura e o encerramento são poucos marcantes, e os personagens praticamente foram desfigurados visualmente o que estava sendo mostrado em tela. A segunda temporada de One Punch Man, ela é um desastre que foi feito em tela. Isso aconteceu por quê? Pela troca de estúdio e pela rapidez que eles quiseram fazer isso, em vez de deixar com a Madhouse, que poderia durar mais tempo, mas iriam entregar algo pelo menos bom. Mesmo que não fosse com sua equipe 1, com mais tempo, com mais dinheiro, com certeza iriam entregar melhor. A segunda temporada, como eu falei, ela é praticamente uma brincadeira dos fãs que não deveria existir, pela forma como é tratada em todos os sentidos, de narrativa, a ritmo, de ritmo a comédia, de comédia a ação. Nada funciona aqui, mas, mesmo assim, ainda tem mais a sair. Afinal, já que o One Punch Man ainda está em publicação e tem 33 volumes, os principais arcos ainda não tinham chegado na obra. E aí, anunciaram a terceira temporada. E bom, na verdade, os fãs que gostam da sua obra, eles sempre vão esperar o melhor que pode ter na obra. E aqui, na verdade, gerou uma esperança para os fãs. Por quê? A segunda temporada, como eu mencionei, saiu em 2019. A terceira está saindo agora em 2025. Mais uma vez um hiato. Mas diferente da primeira vez, que ficou num imbróglio jurídico para saber o que ia ser o One Punch Man, aqui, com mais tempo, os fãs pensaram, olha, eles estão demorando, mas a gente pode pensar de forma positiva. Vai que eles estão demorando para melhorar a qualidade. Afinal, o estúdio não ia mudar. Ainda ia ser o staff. Então, a partir daí, a esperança é, com mais tempo, pode ser que eles consigam fazer uma temporada melhor. E bom, primeiro anunciaram One Punch Man. E o pôster chamava atenção. Afinal, iria adaptar uma dos arcos mais queridos do fã envolvendo o mangá. Logo depois,
começou a sair as divulgações. E aí começou a ficar preocupante. Porque depois de meses que saiu o primeiro pôster, nada de novo saía sobre One Punch Man. Saía mais um pôster de personagem, saía mais uma divulgação de quantos episódios ia ser, mas nada de trailer. E os fãs começaram a pensar, bom, se não divulgaram nenhum teaser, nenhum trailer ainda, talvez seja preocupante. E aí saíram os primeiros trailers, e eles não mostravam absolutamente nada, mesmo faltando 2 ou 1 mês para a exibição do anime. Eram trailers com imagens muito paradas, com personagens de costas, e gerou aquela preocupação. Será que a JC Staff vai de novo estragar o One Punch Man? E aí saiu a terceira temporada agora. E bom, se você sabe que o motivo desse vídeo é chamar o que deu errado para o anime de One Punch Man sair como saiu, com certeza você sabe que a terceira temporada não foi boa. E você vê que eles tentaram mudar o estilo de como fazer a animação. Enquanto você percebe que na segunda temporada eles tinham um prazo muito curto, e a partir daí eles entregaram o que eles conseguiam fazer em pouco tempo, aqui eles tiveram mais tempo. E o diretor que está cuidando da obra, você pode ver que ele tentou mudar o estilo de fazer a animação. Mas isso, na verdade, pode até ter deixado no mesmo nível da segunda, mas ele ficou tão ruim quanto. Porque quando você pensa num mangá, ou numa obra que seja uma leitura mais perto do mangá mesmo, como exemplo, você percebe que o autor ele tenta criar quadros que são condizentes para uma história em quadrinho, no caso mangá. Então um plano que ele coloca, os personagens que ele mostra, ele tem que fazer uma fluidez de acordo com os quadros, mas usando para a forma que o leitor vai meio que ir preenchendo aquelas sequências. Quando você faz uma adaptação, você pode usar todos os recursos narrativos que você tem para poder contar a sua história. Então, o que eles deveriam ter feito? Ter pegado aquela cena como ela existe, mantido o que ela tem, mas criado todos os recursos de câmera, luz, animação, para tentar deixar ela o melhor possível, dando aquela experiência para uma outra mídia. Mas não, o que eles tentaram fazer? Tentaram fazer como se fosse um quadro animado. O que isso quer dizer? Em vez deles fazerem um personagem entrando numa sala e a partir daí colocar vários planos, cortando, mostrando a grandeza dele, não. É meio como se eles pegassem aquele quadro e só fizessem ele andar do plano A ao plano B. Se tem uma sequência de ação que um personagem vai dar um chute na diagonal, eles não vão colocar vários planos para destacar aquele chute. Eles vão só fazer aquele chute parecer aquilo mesmo. Então eles pegaram o quadro do mangá e praticamente animaram aquilo por cima. É como se ele realmente fosse aquela ideia dos fãs que fazem uma parte fan-made sobre as coisas e não criticando os fãs, até porque fã faz coisa muito melhor do que foi feito aqui. Mas muitas vezes os fãs pegam os quadros e tentam só animar por cima com uma edição de fundo. A terceira temporada de anime, do One Punch Man, parece exatamente isso. Parece que eles pegaram o quadro e simplesmente animaram com o que o personagem deveria estar fazendo caso aqueles quadros do mangá fossem animados. Então se o personagem tem que descer uma colina, como virou o grande meme dessa terceira temporada até agora, ele não vai descer de uma forma super como a câmera destacando ele, a grandeza do personagem. Não, ele só vai descer a colina. Tem uma cena que tem personagens conversando, por exemplo, e você consegue perceber que o quadro foca num lugar e deixa só eles falando sem mostrar nada. Então, essa é a impressão que passa. Parece que ele é um anime, que ele é duro, que ele é sem movimento, que ele é robótico. Os personagens não parecem naturais, não parecem que eles foram animados, parece simplesmente que eles estão lá para cumprir as falas que o mangá tem. É quase um audiobook com imagens, porque eles pouco se movimentam, eles pouco fazem alterações na animação e deixam ela tenebrosa. Então, em questão dos personagens, movimentação, isso acaba perdendo completamente. E isso, obviamente, você tira as duas características que faz o One Punch Man dar certo. A comédia e a ação. A comédia, que precisa ser muito mais fluida, ser bem feita, ela não funciona, porque os personagens estão praticamente parados. E não imagina isso na ação. A ação também não funciona. A ação não funciona de maneira nenhuma. E olha que isso nem é o pior problema. Em cenas normais, cenas comuns de animação, são só personagens parados falando, repetindo aquele problema que eu falei no começo dos anos 90, de quadros estáticos. Tem quadros que eles podiam animar várias coisas. Eles preferem focar num prédio subindo enquanto tem falas rolando. A terceira temporada de One Punch Man, eu diria que ela é pior que a segunda. E ela é pior porque a segunda, com pouco tempo, eles entregaram algo tenebroso. Essa, com bastante tempo, eles entregaram algo do mesmo nível. Se é do mesmo nível com o mesmo tempo, obviamente é pior. Então a troca de estúdio foi o motivo da queda do anime de One Punch Man. A queda aconteceu porque com a troca de estúdio por um estúdio mais barato, que paga menos para os animadores e cobra mais deles,
é óbvio que eles não vão conseguir entregar um trabalho decente. One Punch Man é algo que vende muito, e parece que o estúdio focou mais no nome para vender do que na qualidade que eles poderiam entregar. Tanto que tem anime que ninguém conhece, animes originais, que vão obviamente ser muito mais elogiados que o One Punch Man. Mas vão dar mais dinheiro? Talvez não, porque o One Punch Man dá muito dinheiro. Só que esse é o problema. Pensando em dinheiro na frente da qualidade, você estraga uma obra excelente que ganhou um anime terrível, como muitos já aconteceram ao longo de toda a história dos animes. One Punch Man não é o primeiro a fazer isso, mas é por isso que teve o declínio de One Punch Man. A troca de estúdio, os problemas internos acabaram fazendo com que o que poderia ser um grande anime se tornasse um grande desastre. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do anime de One Punch Man? Você ainda leu o mangá? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.